A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas de Alfama, mas nada cortava mais fundo do que o grito abafado que ecoou da viela escura. Miguel, com apenas 17 anos, congelou sob o guarda-chuva improvisado de um jornal encharcado, os olhos arregalados ao ver o amigo de infância, o único que sabia de seu segredo, ser arrastado por um grupo de sombras raivosas, xingamentos homofóbicos rasgando a noite como trovões. Naquele instante, enquanto o mundo de Lisboa parecia desabar ao seu redor, Miguel jurou que aquela cidade, sua cidade, não o engoliria vivo, ele a mudaria, ou morreria tentando. Miguel correu para casa naquela noite, o coração martelando como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. A pequena casa no bairro Alto, com suas paredes azulejadas rachadas pelo tempo, era o único refúgio que ele conhecia, mas nem ali se sentia seguro. Seus pais, imigrantes do Alentejo que haviam construído uma vida modesta vendendo pastéis de nata em uma padaria no Chiado, nunca haviam falado abertamente sobre amor, muito menos sobre o tipo de amor que Miguel carregava no peito como um fardo invisível. Ele era o filho perfeito, bom aluno no liceu, voluntário na paróquia local, sempre com um sorriso que desarmava as tias curiosas nos domingos de missa. Mas por baixo daquela fachada, o segredo o corroía, especialmente desde que Tomás, seu melhor amigo desde os 8 anos, havia-se assumido publicamente no ano anterior, transformando-se no alvo de olhares enviesados e sussurros venenosos nas ruas estreitas. Tomás era tudo o que Miguel não ousava ser, alto, com cabelos cacheados que dançavam ao vento do Tejo, e uma risada que iluminava as noites de fado melancólico nos bares escondidos de Madragoa. Eles haviam crescido juntos, compartilhando segredos nas escadarias do Castelo de São Jorge, sonhando com um futuro onde Lisboa seria um lugar de aceitação, não de julgamento. Mas naquela noite fatídica, quando Miguel chegou em casa encharcado e trêmulo, ele encontrou a mãe, Dona Rosa, na cozinha, os olhos inchados de preocupação. — O que aconteceu, filho? Você parece um fantasma. Miguel hesitou, as palavras presas na garganta como espinhos. Como explicar que o mundo lá fora era um labirinto de ódio, e que ele, um garoto gay escondido nas sombras, acabara de ver seu mundo desabar? Ele mentiu, como sempre fazia. Só a chuva, mãe. Nada mais. Mas enquanto se trancava no quarto apertado, com vista para as luzes tremulosentes do bairro Alto, Miguel não conseguia apagar a imagem de Tomás sendo agredido. No dia seguinte, na escola, os rumores já corriam como o elétrico amarelo pela Avenida da Liberdade. Tomás havia sido espancado por um grupo de rapazes do bairro vizinho, motivados por um post antigo nas redes sociais onde ele defendia os direitos LGBTQ+. A polícia. Uma piada. Meninos sendo meninos, diriam os agentes, como sempre faziam em Lisboa, onde o progresso das marchas do orgulho colidia com o conservadorismo enraizado nas tradições católicas. Miguel visitou Tomás no Hospital de São João, o cheiro de desinfetante misturando-se ao perfume de jasmim que o amigo sempre usava. Tomás jazia na cama, o rosto inchado, um olho roxo como as uvas maduras do Douro, mas o sorriso fraco ainda lá, desafiador. Eles não vão me quebrar, Mig. Mas e você? Quando vai parar de se esconder? As palavras atingiram Miguel como um soco. Ele segurou a mão de Tomás, sentindo o calor familiar que sempre o acalmava, mas agora carregado de uma eletricidade nova, não dita. Era amor, ele sabia, mas o medo o paralisava. Eu não sei. Mas isso tem que acabar. Lisboa merece mais. Foi ali, entre as batidas do monitor cardíaco e o zumbido distante do tráfego de Alcântara, que a semente do projeto nasceu. Tomás, mesmo ferido, falou de um sonho antigo, uma rede comunitária que unisse jovens LGBTQ+ da cidade, criando espaços seguros nos bairros mais vulneráveis, como Martim Muniz ou o Cais do Sodré. Não apenas festas ou paradas, algo real, que combatesse o preconceito na raiz, educando escolas, igrejas e até as tabernas onde os avós contavam histórias de salazarismo. Miguel ouviu, o peito apertado, e pela primeira vez imaginou-se à frente, não como o garoto tímido, mas como líder. Mas como? Ele era invisível, afinal. Os dias seguintes foram um turbilhão. Miguel mergulhou em pesquisas na Biblioteca Municipal, devorando livros sobre ativismo que era em Portugal, desde os primórdios da Revolução dos Cravos até as lutas modernas contra a discriminação. Ele descobriu histórias de heróis esquecidos, como os pioneiros da Ilga Portugal, e sonhou em replicar aquilo em escala local. Mas o medo o assombrava, e se sua família descobrisse? Seu pai, o Sr. João, com suas mãos calejadas de anos moldando pão, ainda murmurava contra esses modernismos durante o jantar. E na escola, o diretor, um homem de bigode grisalho e olhares severos, havia dispensado uma campanha anti-bullying no ano anterior com um aceno de mão. Uma tarde, enquanto caminhava pelo Jardim da Estrela, Miguel encontrou Sofia, uma garota trans de 18 anos que ele conhecera em uma oficina de arte no Lisboa Factory. Sofia era um furacão, cabelos curtos tingidos de azul, tatuagens de borboletas nas costas simbolizando transformação,
e uma voz que não tremia diante de ninguém. Ela estava sentada em um banco, esboçando um mural com giz colorido no chão, imagens de mãos entrelaçadas, arco-íris entrelaçados com azulejos portugueses. Ei, Mig! Ouvi sobre o Tomás. Que merda! Seus olhos castanhos, penetrantes, o convidaram a sentar. Miguel desabafou tudo, o medo, o amor não dito, o desejo de mudar algo. Sofia riu, um som libertador como o sino das carruagens de elétrico. Mudar. Comece pequeno. Vamos criar um clube na escola. Nada grande, só um espaço para gente como nós respirar. Miguel hesitou, mas o fogo que Tomás havia acendido em seu peito ardia mais forte. Naquela noite, ele escreveu o primeiro e-mail, para o diretor, propondo um clube de diversidade e inclusão. A resposta veio rápida e fria: não é prioridade agora. Mas Miguel não parou. Ele postou anonimamente em fóruns online de Lisboa, chamando jovens para uma reunião secreta no Café à Brasileira. A reunião aconteceu numa terça-feira chuvosa, no porão enfumaçado do café, onde o aroma de café forte misturava-se ao cheiro de livros velhos da livraria adjacente. 10 pessoas apareceram: Tomás, de muletas, Sofia, com seu caderno de esboços, um casal lésbico de Belém, Ana e Carla, que gerenciavam uma pequena confeitaria, e um punhado de adolescentes nervosos, como o quieto Pedro, que se identificava como bi e vivia aterrorizado com os olhares do time de futebol da escola. Miguel, tremendo, subiu em uma cadeira improvisada. Lisboa é nossa casa, mas para muitos de nós, é uma prisão. Vamos construir pontes, não muros. Começando aqui. As palavras saíram roucas, mas sinceras, e o grupo aplaudiu. Eles batizaram o projeto de Arco da Esperança, um arco-íris que ligasse comunidades, inspirado nos arcos medievais da cidade. O plano inicial era simples: murais educativos nos bairros, workshops em escolas, e uma petição para que a Câmara Municipal criasse zonas seguras LGBTQ+. Mas ninguém esperava o vendaval que viria. Dias viraram semanas, e o Arco da Esperança ganhou vida. Miguel, agora o coração pulsante do grupo, coordenava tudo do seu quarto, o laptop emprestado de Sofia piscando com mensagens. Ele e Tomás se aproximavam mais, trocas de olhares carregadas de promessas durante as reuniões no Terreiro do Paço, onde o sol poente tingia o Tejo de ouro. Uma noite, após um workshop bem-sucedido na moraria, onde imigrantes e locais pintaram juntos um mural de aceitação, Tomás puxou Miguel para um canto escuro da rua. Você está brilhando, Mig. Como o sol sobre o castelo. Seus lábios se roçaram em um beijo hesitante, doce como o vinho de colares, e o mundo parou. Mas o êxtase durou pouco, um flash de celular os congelou. Alguém os fotografara. A foto viralizou no dia seguinte, em um grupo de WhatsApp de pais conservadores do bairro. Escândalo no liceu. Esses garotos pervertendo nossas crianças. Miguel acordou com o telefone tocando sem parar, sua mãe, chorando, o pai furioso batendo na porta. O que é isso, Miguel? Você. Você é um deles. A confrontação foi brutal, palavras como facas cortando anos de silêncios. Dona Rosa desabou em soluços, murmurando sobre o que os vizinhos diriam, enquanto o Sr. João o encarava com olhos de traição. Saia de casa se for assim. Não criamos um filho para envergonhar a família. Expulso, Miguel encontrou refúgio na casa de Sofia, nos subúrbios de Odivelas, onde o ar cheirava a eucaliptos e liberdade. Lá, entre noites de conversas profundas e chás de camomila, ele descobriu camadas de si mesmo, a raiva transformando-se em determinação, o amor por Tomás florescendo apesar da dor. Mas o escândalo alimentou o ódio, ameaças anônimas chegavam ao grupo, murais eram vandalizados com tinta preta, e até Tomás recebeu uma carta de demissão forçada de seu estágio em uma galeria de arte no Chiado. O ponto de virada veio inesperado, durante a Marcha do Orgulho em Lisboa. Milhares marchavam pela Avenida da Liberdade, bandeiras arco-íris ondulando como ondas do Atlântico, mas o Arco da Esperança era pequeno, uma faísca no mar de cores. Miguel, no centro da pequena delegação, carregava um cartaz: Lisboa ama todos, sem exceções. Foi quando uma repórter da RTP, uma mulher de meia-idade com sotaque do Minho e olhos afiados, o avistou. Você é o líder desse grupo de adolescentes. Conte-me sua história. A entrevista foi ao ar naquela noite, o rosto de Miguel preenchendo as telas de lares em todo o país. De repente, o arco não era mais anónimo, doações fluíam, voluntários surgiam de todos os cantos, de Cascais a Sintra. Mas com a fama veio o perigo. Um grupo extremista, os Guardiões da Tradição, autodenominados defensores da Portugal autêntica, marcou uma manifestação contra o projeto no Rossio. Rumores de violência pairavam no ar como a neblina do Tejo. Miguel, agora o rosto público, sentia o peso. Tomás o implorava para recuar: não vale sua vida, amor, mas ele recusava.
Se eu parar agora, quem vai continuar? Sofia, sempre a estrategista, propôs um contra-evento, um festival de arte e música no Largo do Carmo, convidando artistas que eram famosos, como a cantora fado lésbica de Coimbra. O festival foi um triunfo parcial, o sol de verão banhava as esculturas vivas e as performances de drag no jardim, famílias curiosas misturando-se a ativistas, e até alguns guardiões observavam de longe, sem ousar atacar sob os olhos da polícia. Mas à noite, enquanto Miguel e Tomás dançavam uma valsa improvisada ao som de um violão, o caos irrompeu. Uma garrafa voou da multidão, estilhaçando-se aos pés deles, seguida de gritos e empurrões. No tumulto, Miguel foi separado de Tomás, arrastado para uma briga onde punhos choviam como a chuva de Alfama. Ele acordou no hospital, o braço engessado, mas o espírito intacto. Ao seu lado, não só Tomás e Sofia, mas uma multidão, sua mãe, com olhos vermelhos de arrependimento, murmurando: "Perdoe-me, filho. Eu te amo como você é." O pai veio depois, em silêncio, apertando sua mão com força calejada. A mídia explodiu, o ataque ao festival virou manchete nacional, forçando a Câmara a intervir. O prefeito, pressionado, anunciou apoio oficial ao Arco da Esperança, alocando fundos para centros comunitários em bairros periféricos. Meses se passaram em um redemoinho de construções e conquistas. O primeiro centro abriu no Martim Muniz, um espaço com paredes de azulejos pintados à mão, salas de apoio psicológico e oficinas de fado quier. Miguel, agora 18 anos recém-completados, liderava com uma confiança que ele mal reconhecia. Seu relacionamento com Tomás aprofundava-se, não sem tempestades, ciúmes quando Tomás viajava para conferências em Porto, discussões sobre o equilíbrio entre ativismo e vida pessoal, mas fortalecido por cada superação. Um conflito final surgiu quando um escândalo interno abalou o grupo. Pedro, o garoto B do time de futebol, foi acusado falsamente de assédio por rivais invejosos, e o arco se dividiu entre defender ou investigar. Miguel, no epicentro, enfrentou traições. Sofia, exausta, ameaçou sair. Tomás duvidou de sua imparcialidade por amor. A noite mais escura veio em uma reunião no centro, chuva batendo nas janelas como acusações. "Você está nos destruindo por orgulho", gritou alguém. Miguel, as lágrimas misturando-se à água, confessou: "Eu tenho medo. Todo dia. Mas é por isso que fazemos isso, para que o medo não vença." A resolução veio de um aliado improvável, Ana e Carla, o casal de Belém, que investigaram em silêncio e provaram a inocência de Pedro. A unidade se reconstruiu, mais forte, e o arco expandiu-se para escolas, integrando currículos de educação inclusiva. Lisboa mudava visivelmente, murais em Alfama celebravam casais diversos, tabernas no bairro Alto serviam coquetéis arco-íris, e até se realizava missas de bênção para uniões quier. No aniversário de um ano do projeto, Miguel subiu ao palco no Terreiro do Paço, o Tejo refletindo fogos de artifício. Tomás ao seu lado, mãos unidas, olhos brilhando. "Lisboa não é mais a mesma", ele disse à multidão. "Porque nós não somos." Aplausos ecoaram, mas para Miguel, o verdadeiro triunfo era interno. O garoto que correra da chuva agora dançava sob o sol, amado e livre. A brisa do outono varria as folhas douradas pelo Largo de São Domingos quando Miguel sentiu o primeiro tremor de dúvida desde o festival. O Arco da Esperança havia crescido além dos sonhos iniciais, agora com filiais em 7 bairros, parcerias com a Universidade de Lisboa e até um podcast semanal narrando histórias de resiliência quier, gravado no estúdio improvisado de Sofia no Lisboa Factory. Mas o sucesso trazia sombras, a pressão da mídia o transformava em ícone, e ícones, ele aprendera, eram alvos fáceis. Uma manhã, enquanto tomava café no antigo quiosque do Príncipe Real, um homem de terno cinza aproximou-se, cartões de visita em mãos. "Senhor Oliveira, sou do gabinete do prefeito. Queremos que você lidere uma campanha nacional. Pense, Portugal inteiro, não só Lisboa." Miguel piscou, o bolo de café quase derramando. Nacional. Ele mal conseguia gerir o caos local, reuniões até meia-noite, e-mails de doadores excêntricos, e as noites insones preocupando-se com a segurança de todos. Tomás, que trabalhava agora como curador assistente na Fundação Calouste Gulbenkian, havia alertado: "Não se perca no movimento, Mig. Lembre-se de nós." Seu amor era o âncora, mas mesmo ele começava a ranger. Tomás viajava mais, para festivais em Barcelona e Berlim, e as chamadas noturnas eram pontuadas por silêncios de cansaço. Aceitando o convite relutante, Miguel embarcou em uma turnê pelo país, começando por Porto. Lá, em uma escola no Ribeira, ele falou para 200 alunos, o dor cintilando pela janela como um rio de possibilidades. Mas o backlash veio rápido, jornais conservadores o rotularam de agitador radical, e em Coimbra, um grupo de estudantes católicos protestou com cartazes de família tradicional. Foi em uma dessas noites, hospedado em um albergue modesto, que Miguel recebeu a notícia: sua avó materna, a Dona Maria do Alentejo, havia falecido.
Ele pegou o trem de volta, o coração pesado como as planícies áridas que via pela janela. O funeral em Évora foi um ritual de terra e memória, o cheiro de olivas maduras, o canto rouco das mulheres em luto, e o pai de Miguel, agora reconciliado mas ainda rígido, apertando seu ombro em silêncio. Dona Maria fora a única da família a sussurrar, anos antes, seja feliz, meu neto, seja quem é. Lágrimas escorreram enquanto ele enterrava uma flor de alecrim em sua sepultura, prometendo honrar aquilo. De volta a Lisboa, revigorado pela perda que curava, Miguel encontrou o Arco em crise. Sofia havia descoberto irregularidades nas finanças, doações desviadas por um voluntário invejoso, um rapaz chamado Rui, que Miguel havia promovido às cegas por lealdade. A traição cortou fundo. Rui, um jovem enérgico de Amadora que pintara os murais mais impactantes, confessou em uma reunião tensa no centro do Martim Moniz: "Eu só queria ser notado como você." O grupo dividiu-se novamente, alguns pediam perdão, outros demissão imediata. Miguel, exausto, confrontou sozinho na varanda, o minarete da mesquita ao fundo testemunhando. Porquê? Nós éramos família. Rui, olhos baixos, murmurou sobre inseguranças. Crescido em um lar onde ser gay era pecado, ele via no Arco salvação, mas o ciúme o corrompera. Em um gesto de vulnerabilidade, Miguel o abraçou, sussurrando: "Todos sangramos o mesmo. Fique e conserte." O incidente fortaleceu laços, mas expôs fragilidades. Tomás, de volta de uma viagem, notou a distância em Miguel, não física, mas emocional. "Você está se tornando o salvador da nação, mas e nós? Quando foi a última vez que caminhamos sem agenda?" A discussão explodiu em seu apartamento no Bairro Alto, pratos voando metaforicamente em acusações. "Você não entende. Isso é maior que nós", gritou Miguel. Tomás, ferido, retrucou: "Não, é você que não entende. Amor não é segundo plano." Eles se separaram por dias, o silêncio mais alto que o fado quando das ruas. Sozinho, Miguel vagou pelo aqueduto das águas livres, as arcadas góticas como veias da cidade pulsando segredos. Ali, sob o céu estrelado, ele refletiu sobre o caminho, do garoto aterrorizado na chuva ao líder que inspirava milhares. Mas o preço? Amigos exaustos, família ainda cicatrizando, e um amor à beira do abismo. Foi Sofia quem o encontrou, com um bolo de chá e conselhos duros: liderança não é carregar sozinho. Deixe Tomás entrar. Eles reconciliaram-se em uma ponte sobre o Tejo, ao pôr do sol, beijos selando promessas de equilíbrio. O ano novo trouxe um desafio monumental. A Câmara anunciou um concurso para revitalizar o Cais do Sodré, e o Arco candidatou-se a transformar o antigo mercado em um hub cultural LGBTQ+. Rivais surgiram, uma empresa de turismo querendo limpar a área para hotéis de luxo. Miguel liderou a campanha, mobilizando a cidade com competições online que alcançaram 500 mil de assinaturas, murais pop-up e um flash mob no Rossio que viralizou. Mas no clímax, durante a audiência pública na Câmara, um conselheiro conservador atacou: "Isso é agenda ideológica, não progresso." O salão explodiu em vaias e aplausos, e Miguel, subindo ao púlpito, falou com voz firme: "Lisboa nasceu de misturas, mouros, judeus, cristãos. Por que excluir o amor agora?" A vitória veio por estreita margem, mas veio. O hub abriu no verão, com galerias de arte queer, um café gerido por Ana e Carla, e espaços para terapia gratuita. Miguel e Tomás inauguraram com uma dança sob luzes coloridas, o rio aplaudindo em ondas. Mas o destino guardava uma reviravolta. Durante a abertura, um telefonema de Porto, uma jovem trans, inspirada pelo Arco, havia fundado um capítulo local, mas enfrentava ameaças de morte. Miguel, sem hesitar, pegou o trem, deixando Tomás para trás com um "eu volto." Nós voltamos mais fortes. Em Porto, ele encontrou não só perigo, mas uma rede de almas partidas. A jovem, Inês, com olhos de determinação feroz, liderava um grupo similar ao seu, mas sem recursos. Juntos, eles organizaram uma vigília noturna na Ribeira, velas acesas refletindo no Douro como estrelas caídas. A mídia nacional cobriu, e o Arco expandiu-se para o norte, unindo o país. De volta a Lisboa, Miguel encontrou Tomás esperando no aeroporto, com um buquê de flores silvestres. "Você é meu herói, mas volte para casa." O outono avançava, e com ele, eleições municipais. O prefeito em exercício, pressionado pelo sucesso do Arco, cortejou Miguel para uma aliança política. "Seja meu conselheiro juvenil." A oferta seduzia, influência real para mudanças permanentes. Mas Tomás viu o perigo: política devora idealistas. A família de Miguel, agora orgulhosa, dividia-se, a mãe via glória, o pai, armadilhas. Sofia, pragmática, alertou: "Não venda a alma." A decisão veio em uma crise. Durante uma manifestação contra cortes em programas sociais, o Arco foi acusado de politização.
Manifestantes rivais invadiram o hub, destruindo obras de arte. Miguel, no local, defendeu o espaço com o corpo, ferido levemente, mas o incidente o abalou. No hospital novamente, com Tomás ao lado, ele recusou a oferta. Não sou peão. Somos o movimento. A escolha libertou-o. O arco floresceu independentemente, inspirando leis nacionais de proteção antidiscriminação. Miguel, aos 19, olhava para Lisboa do alto do castelo, Tomás em seus braços. A cidade mudara, e ele, mais ainda. Mas o capítulo final esperava, um segredo de Tomás, um passado não revelado que testaria seu amor ao limite. O inverno de 2026 caiu sobre Lisboa como um manto de névoa, envolvendo o Tejo em segredos sussurrados. O Arco da Esperança agora era uma força inegável, centros em funcionamento 24 horas, linhas de apoio que salvavam vidas, e uma rede de embaixadores jovens espalhados pelo país. Miguel, com sua agenda lotada de palestras e reuniões, mal reconhecia o reflexo no espelho do banheiro apertado que dividia com Tomás no apartamento alugado em Santos. O amor deles havia sobrevivido às tempestades, viagens canceladas, noites de discussões acaloradas sobre prioridades, mas uma tensão sutil crescia, como rachaduras em azulejos antigos. Tudo veio à tona em uma noite de janeiro, durante o festival de cinema que era no Cinema São Jorge. Eles assistiam a um documentário sobre ativistas portugueses dos anos 80, mãos entrelaçadas no escuro, quando Tomás se levantou abruptamente, murmurando sobre um telefonema urgente. Miguel o seguiu para o foyer, o ar frio da rua invadindo pela porta aberta. O que está acontecendo? Você some toda vez que algo do passado aparece. Tomás hesitou, os olhos verdes evitando os dele, e finalmente confessou, antes de nos conhecermos, Eu tive um relacionamento com alguém que ainda me persegue. Ele é casado agora, mas manda mensagens. Diz que vai expor tudo se eu não parar com o arco. O nome era Vasco, um ex-namorado de Faro, filho de uma família política influente no Algarve, que havia usado Tomás como disfarce para sua própria curiosidade reprimida. Anos antes, em uma férias secretas em Lisboa, Vasco prometera amor eterno, mas fugira quando o pai descobriu, deixando Tomás despedaçado. Agora, com o arco em ascensão, Vasco via ameaça, não ao amor, mas à sua fachada perfeita de heterossexual bem-sucedido. Miguel sentiu o ciúme corroer como sal em ferida aberta, mas mais que isso, a raiva pela vulnerabilidade exposta de Tomás. Por que não me contou antes? Nós somos parceiros nisso tudo. A discussão se estendeu para casa, vozes ecoando pelas escadas de madeira rangente. Tomás, defensivo, retrucou, porque eu não queria te arrastar para a minha bagunça. Você já carrega o mundo. Miguel, ferido, saiu batendo a porta, vagando pelas ruas úmidas até o mirador da Senhora do Monte, onde a cidade se estendia como um tapete de luzes piscantes. Lá, sob a lua prateada, ele chorou pela primeira vez em meses, não pelo ciúme, mas pelo medo de perder o único que o via inteiro. No dia seguinte, o Arco enfrentava sua maior prova, uma conferência internacional sobre direitos humanos em Lisboa, com delegados de toda a Europa. Miguel, como anfitrião, deveria discursar, mas a mente nublada pelo drama pessoal o traía. Sofia, sentindo o ar pesado na reunião preparatória no hub do Cais do Sodré, puxou-o para o terraço. Fale comigo, Mig. Você parece um fantasma de novo. Ele desabafou tudo, e ela, com sua sabedoria de quem havia transitado mundos inteiros, aconselhou, confrontar o passado é como pintar um mural novo sobre o antigo, não apaga, mas cobre com beleza. Inspirado, Miguel marcou um encontro com Tomás em um café neutro no Chiado, onde o aroma de croissants frescos suavizava as arestas. Ali, sobre mesas de mármore gasto, eles reconstruíram. Tomás mostrou as mensagens de Vasco, venenosas e manipuladoras, e Miguel propôs um plano, envolver o arco legalmente, documentando o assédio para proteção. Não sozinho. Juntos. O beijo de reconciliação foi feroz, cheio de promessas, e pela primeira vez, Miguel sentiu o amor não como âncora, mas como vela ao vento. A conferência foi um triunfo. No auditório lotado do Centro de Congressos de Belém, com o Mosteiro dos Jerónimos ao fundo como guardião histórico, Miguel subiu ao palco. Em Portugal, onde a Revolução dos Cravos floresceu liberdade, ainda florescem espinhos do preconceito. Mas nós, o Arco, somos as rosas que perfuram o solo duro. Aplausos ribombaram, e entre a multidão, ele viu Vasco, alto, loiro, com um sorriso falso, gravando tudo. O confronto veio nos bastidores, Vasco sussurrando, você acha que pode me derrubar? Meu pai é deputado. Miguel, calmo, respondeu, não derrubo. Expomos. E o Arco expõe verdades. O vídeo do assédio vazou anonimamente, trabalho de Sofia e sua rede é carética, e o escândalo abalou o Sul. Vasco renunciou a seu cargo em uma ONG ambiental, forçado a confrontar sua hipocrisia.
Tomás, liberto, floresceu, propondo uma ala do arco dedicada a vítimas de violência psicológica. Mas o alívio durou pouco. De volta ao dia a dia, Miguel recebeu uma carta anônima no web: o próximo centro em Sintra será sua ruína. Ameaças escalavam, e a polícia, sobrecarregada, prometia vigilância, mas nada mais. O medo se instalou como hóspede indesejado. Noites em claro, Tomás secando janelas, Sofia contratando seguranças voluntários. Miguel, teimoso, insistiu na expansão para Sintra, um centro em um palácio abandonado, simbolizando o renascimento de ruínas românticas. A inauguração aproximava-se, e tensões internas ferviam. Rui, redimido mas ainda instável, discutia com Pedro sobre a alocação de fundos, e quando velhas divisões. Uma reunião no local, entre tapeçarias empoeiradas e jardins selvagens, terminou em gritos: "Você acha que sabe tudo porque é o queridinho de Miguel." Pedro saiu batendo a porta, e Miguel, mediando, sentiu o peso de ser líder, amado, mas isolado. Foi Inês, de Porto, quem viajou para ajudar, trazendo sua energia feroz. Juntas, as mulheres, Sofia, Inês, Ana, Carla, formaram um núcleo de apoio, lembrando Miguel de suas raízes. "Nós não somos só seu exército, somos sua família." Tomás, tocado, organizou uma noite de fado no hub, vozes roucas cantando de saudades e vitórias, curando feridas com melodia. Mas o clímax se aproximava. Na véspera da inauguração, vândalos atacaram o Palácio de Sintra, paredes pichadas com ódios, equipamentos destruídos. A polícia apontou para os guardiões da tradição, agora desmantelados mas com ramificações. Miguel, chegando ao amanhecer, encontrou o caos, voluntários chorando, Tomás limpando cacos. Em vez de recuar, ele chamou a imprensa: "Isso não nos para. Amanhã, abrimos mais forte." A inauguração virou símbolo, delegados internacionais presentes, câmaras rodando, e Miguel discursando entre o escombro: "Das ruínas, erguemos castelos." O sucesso ecoou, mas pessoalmente, testou limites. Tomás, exausto, confessou: "Eu te amo, mas isso me assusta." "E se perdermos você?" Miguel, vulnerável, admitiu: "Eu também tenho medo. Mas juntos, enfrentamos." Eles juraram pausas, fins de semana em Cascais, sem celulares, só mar e silêncios compartilhados. A primavera trouxe florescimento, o arco ganhou prémios europeus, e Miguel foi convidado para a ONU em Genebra. Mas antes, uma surpresa: seu pai, o Sr. João, anunciou a aposentadoria da padaria para voluntariar no hub, assando pastéis para eventos. "Eu errei, filho. Deixe-me ajudar a consertar." Lágrimas e abraços selaram o perdão pleno. Contudo, um sussurro de intriga pairava. Sofia descobriu que um doador anônimo era ligado a Vasco, comprando influência. A traição final testaria lealdades, levando a um confronto que mudaria tudo, não destruindo, mas purificando o arco para um futuro eterno. A névoa de maio envolvia as colinas de Lisboa como um véu de mistério, e no hub do cais do Sodré, o ar estava carregado de tensão não dita. Sofia, com seus olhos azuis faiscando determinação, espalhou papéis sobre a mesa de reuniões, extratos bancários, e-mails criptografados, nomes em negrito. O doador, anônimo verde, é Vasco. Ele instou fundos para nos sabotar por dentro, prometendo mais se erguêssemos um conselho amigável aos interesses dele. Miguel sentiu o estômago revirar, o café da manhã azedando. Vasco, o fantasma do passado de Tomás, agora infiltrava o presente deles como veneno lento. Tomás, pálido ao lado, apertou a mão de Miguel sob a mesa. "Eu sabia que ele não pararia. Mas isso é guerra." O grupo, Inês viajou de Porto, Rui e Pedro engolindo orgulho, debateu furiosamente. Alguns queriam expor publicamente, arriscando escândalo, outros, processar discretamente. Miguel, o centro da tempestade, ouviu todos, o peso da liderança como uma coroa de espinhos. "Nós fomos construídos em transparência. Vamos confrontá-lo, mas com fatos, não fúria." O plano nasceu, uma reunião de negócios em um restaurante neutro no Alcantara, gravada secretamente. A noite do confronto choveu forte, trovões e quando como batidas de tambor fado. O restaurante, um antigo armazém convertido com vistas para o Tejo, cheirava a bacalhau assado e vinho tinto. Vasco chegou pontual, charmoso em seu terno italiano, beijando a mão de Sofia com falso cavalheirismo. "Que prazer, Miguel. Ouvi que Genebra espera por você." O jantar fluiu superficial, conversas sobre a arte e política, até Miguel deslizar o envelope sobre a mesa. "Suas doações são generosas, mas as condições. Isso não é filantropia." O rosto de Vasco endureceu, o sorriso evaporando como orvalho matinal. "Vocês acham que podem me chantagear?
Meu pai tem amigos no governo. A gravação capturou tudo, ameaças veladas, admissões de manipulação. Tomás, escondido em uma mesa adjacente, quase explodiu quando Vasco zombou. Você foi um erro de juventude, Tomás. Agora, cale-se ou arraste você comigo. Miguel interveio, voz firme, o erro foi seu, Vasco. O arco não cai por covardes. Eles saíram deixando-o atonito, a chuva lavando a rua como purificação. O vazamento foi cirúrgico, um comunicado de imprensa do arco, com áudio editado para anonimato, expondo o esquema sem nomes diretos, mas Lisboa sabia. Jornais como o Público estamparam, escândalo nas sombras, filantropia falsa ameaça ativismo Kier. Vasco renunciou a cargos públicos, sua família abalada, e o arco emergiu mais forte, com doações autênticas fluindo. Mas a vitória custou caro, Tomás mergulhou em depressão, noites de pesadelos onde ao passado o sufocava. Miguel, partindo para Genebra, deixou-o com Sofia, o coração partido em um avião sobre os Pirineus. Em Genebra, o lago sereno contrastava com o turbilhão interno de Miguel. A conferência da ONU era um circo de diplomatas e ONGs, mas seu discurso, das ruas de Lisboa às salas do mundo, o poder da juventude Kier, ecoou, ganhando aplausos de ativistas globais. Ali, ele conheceu Helena, uma delegada espanhola de Madrid, trans e feroz, que compartilhou histórias de luta na Catalunha. Você inspira, Miguel. Mas cuide do seu coração, o movimento come almas. As palavras proféticas o atingiram, chamadas para Tomás eram frias, respostas curtas como telegramas. De volta, ele encontrou caos. Tomás havia desaparecido por dias, deixando uma nota: preciso de espaço para curar. Não me procure. O pânico consumiu, buscas pelo bairro alto, ligações para amigos, até envolver a polícia. Sofia, estoica, revelou, ele foi para o Alentejo, para a casa da sua avó. Disse que precisava de terra para enraizar. Miguel dirigiu através da noite, a autoestrada A2 como uma veia pulsante para o sul, o coração acelerado. Chegando ao amanhecer em Évora, encontrou Tomás no cemitério, ajoelhado na sepultura de Dona Maria, lágrimas escorrendo como orvalho em oliveiras. Eu te amo tanto que dói, murmurou Tomás. Mas o Vasco reabriu feridas que eu enterrei. E você? Você voa alto, enquanto eu me sinto preso. Miguel ajoelhou-se ao seu lado, o sol nascente pintando o horizonte de rosa. Então voamos juntos. Ou eu deixo. O arco é nosso, não meu. Horas de conversa sob o céu alentejano curaram, promessas de terapia conjunta, viagens sem agenda, e um compromisso renovado. Eles voltaram a Lisboa de trem, mãos unidas, o clique das rodas como batidas de um novo começo. O verão trouxe renascimento. O arco lançou Raízes Kier, um programa de reconexão com origens familiares, inspirado na jornada de Tomás. Miguel e ele facilitaram o primeiro workshop no Hub de Sintra, agora restaurado com murais de raízes entrelaçadas. Família de Miguel integrou-se, Dona Rosa cozinhas para eventos, o Sr. João contando histórias alentejanas adaptadas para a inclusão. Mas um conflito externo surgiu, a Igreja Católica, através de uma diocese lisboeta, criticou publicamente o arco por desafiar valores tradicionais, ameaçando boicotes. Miguel respondeu com diálogo, uma cúpula interreligiosa no Mosteiro de São Vicente de Fora, convidando padres progressistas e líderes muçulmanos do Martim Muniz. O evento, tenso mas transformador, gerou alianças inesperadas, um padre idoso confessando sua própria homossexualidade reprimida, inspirando um subsídio eclesial para apoio psicológico. Sofia, em êxtase, brincou, você converteu santos, Mig. Contudo, o equilíbrio pessoal vacilava. Com a ONU convidando-o para uma residência em Nova York, Miguel hesitou. Tomás, curado mas cauteloso, disse, vá. Mas volte com histórias, não bagagem. A despedida no aeroporto foi agridoce, beijos sob o sol de outono, promessas sussurradas. Em Nova York, o skyline de aço contrastava com as curvas suaves de Lisboa, mas Miguel cresceu, aulas na Calâmbia sobre liderança global, networking com ícones como Dan Savage. Mas saudades corroíam, videochamadas noturnas com Tomás, assistindo fado virtual. A reviravolta veio em novembro, durante uma tempestade em Lisboa, o hub do Cais do Sodré inundou, destruindo arquivos e equipamentos. Tomás liderou a evacuação, salvando artefatos, mas contraiu pneumonia no processo. Miguel, abandonando a residência, voou de volta, encontrando-o no hospital, tubos e monitores como inimigos. Você é teimoso como o Tejo, brincou Tomás fracamente. Miguel, ao seu lado, jurou, nunca mais sem você. A recuperação uniu-os mais, e o arco renasceu, um novo hub flutuante no Tejo, simbólico de resiliência. Mas o destino final reservava uma surpresa.
Uma gravidez anunciada por Carla, adotando uma criança, inspirando o arco a expandir para famílias quer. Miguel, vendo o futuro, propôs a Tomás sob as estrelas do castelo: casemo-nos. Não por lei, mas por nós. O sim veio com lágrimas, selando uma jornada de amor que mudara não só Lisboa, mas corações eternos. O vento de dezembro uivava pelas ruas de Lisboa como um lamento de fado esquecido, mas no interior do hub flutuante no Tejo, o calor de velas e risadas aquecia almas. O casamento de Miguel e Tomás não fora planejado como espetáculo, apenas uma cerimônia íntima no barco ancorado, com o grupo do arco como testemunhas, flores de laranjeira flutuando na água e um violão tocando melodias antigas. Dona Rosa chorava abertamente, o Sr. João apertava mãos com orgulho contido, e Sofia, oficiando com um sorriso malicioso, declarou: pelo poder do arco-íris e da cidade que nos une, vocês são um. O beijo, sob fogos improvisados, selou não só amor, mas uma era de estabilidade. Mas a calmaria pós-casamento era ilusória. Com o ano novo, o arco enfrentava escrutínio governamental, uma auditoria fiscal surpresa, alegando irregularidades em doações internacionais. Rumores apontavam para aliados de Vasco, ainda rancorosos, pressionando por vingança. Miguel, agora casado mas ainda líder, reuniu o conselho no escritório panorâmico do hub, vistas do padrão dos descobrimentos ironizando explorações passadas. Isso é intimidação. Mas transparência é nossa armadura. Horas de revisão de contas, com Rui, agora tesoureiro redimido, provando inocência, revelaram uma brecha, um pequeno erro em relatórios de um voluntário inexperiente. A auditoria arrastou-se por meses, paralisando projetos. Voluntários desanimavam, doações minguavam, e a mídia, outrora aliada, questionava: o arco é intocável. Tomás, recuperado mas protetor, suplicava: deixe-me ajudar publicamente. Somos equipe. Miguel resistiu inicialmente, o instinto de proteger o marido como no início de tudo, mas cedeu, e juntos eles lançaram uma campanha Transparência Total, lives semanais respondendo dúvidas, audits públicos online. A jogada virou o jogo, a opinião pública aplaudiu, e a auditoria concluiu com elogios, multas mínimas. Contudo, o stress rachou laços. Sofia, exausta de ser o pilar invisível, anunciou uma pausa: vou para Barcelona, visitar família. O arco precisa respirar sem mim por um tempo. Sua partida, em um trem para a Espanha, deixou um vazio, ela fora a chama inicial. Miguel, sentindo a perda, organizou uma despedida no Lisboa Factory, onde tudo começara, com murais dedicados à sua força. Você nos ensinou a voar, ele disse, abraçando-a. Inês assumiu como co-líder, trazendo frescor nortenho, mas a transição foi rochosa, choques culturais, ideias colidindo como ondas no cais. Pessoalmente, o casamento testava águas profundas. Tomás, ansiando por raízes, sugeriu adotar, inspirado por Carla e Ana, que navegavam burocracias com sua filha recém-chegada, uma menininha de olhos curiosos chamada Luz. Miguel hesitou: e se eu falhar como pai? O arco já me consome. Discussões noturnas no apartamento, agora decorado com fotos de viagens, expunham medos. Tomás temia ser o segundo, Miguel, repetir erros parentais. Uma viagem a Sintra, caminhando pelos palácios de conto de fadas, curou: seremos pais imperfeitos, mas presentes. A adoção veio rápida, surpreendendo, um menino de 10 anos, Joãozinho, órfão de um acidente em Setúbal, com sotaque alentejano e amor por futebol. A família cresceu no hub, Joãozinho pintando murais com Pedro, que agora treinava uma equipe inclusiva. Mas a alegria atraiu sombras, extremistas remanescentes enviaram ameaças à família, forçando segurança 24 horas. Miguel, protetor feroz, confrontou o medo em uma assembleia pública no Rossio: ameaçam nosso filho. Ameaçam todos os filhos que er. Lutamos por eles. O clímax nacional veio com eleições, um partido conservador, e quando Guardiões, prometia valores tradicionais contra agendas woke. O arco mobilizou eleitores jovens, com caravanas de ônibus para urnas em bairros periféricos, histórias pessoais em anúncios virais. Tomás dirigiu a campanha midiática, seu talento curatorial brilhando em vídeos poéticos. Vitória parcial, o partido perdeu maioria, mas ganhou assentos, prometendo embates futuros. No outono, uma crise interna. Pedro, agora mentor, foi acusado de favoritismo por um novo voluntário, reacendendo divisões. Miguel mediou em uma retrita em Cascais, praias sussurrando segredos, onde confissões fluíram como vinho. Somos humanos, erramos, ele disse ao redor da fogueira. A resolução fortaleceu, mas revelou fadiga em Miguel, olheiras profundas, mãos trêmulas. Tomás notou primeiro: você precisa parar, amor. O movimento de quebra. Uma pausa veio, férias em Madeira, vulcões elevadas como metáforas de renascimento. Ali,
Com Joãozinho correndo em praias negras, Miguel recarregou, sonhando expansões, arco para idosos quier, isolados em lares. De volta, o legado se solidificava, Lisboa declarava Semana do Arco, Festivais Cidade-wide. Mas uma carta final de Vasco, não ameaça, mas pedido de paz, fechou ciclos. Eu errei. Deixem-me ajudar anonimamente. Redenção possível. Miguel ponderou, optando por perdão cauteloso. O inverno findava com neve rara em Lisboa, e Miguel, no castelo, via o futuro, Tomás, Joãozinho, o arco eterno. A cidade mudara para sempre, e ele, o adolescente que ousara, tornara-se o arquiteto de sonhos. A neve derretia nas ruas de Lisboa como lágrimas de um inverno relutante, anunciando uma primavera de promessas renovadas. O Arco da Esperança, agora uma entidade nacional com capítulos em Faro e Coimbra, pulsava com vida, o programa para idosos quier, batizado Ecos do Passado, abria asas em lares do Restelo, onde avós contavam histórias de amores escondidos sob o salazarismo, curando gerações. Miguel, aos 21, equilibrava paternidade e liderança com uma graça recém-adquirida, manhãs de mingau com Joãozinho, tardes de reuniões, noites de sussurros com Tomás. Mas o equilíbrio era frágil. Uma manhã de abril, enquanto levava Joãozinho à escola no Elétrico 28, um chamado urgente veio. Inês, em Porto, reportava um incêndio no capítulo nortenho, suspeito de arson. Eles voltaram, Mig. Guardiões ou algo pior? O pânico subiu como baile, Miguel cancelou compromissos, dirigindo norte com Tomás, o Douro passando em borrões verdes. Em Porto, o prédio fumegava, mas voluntários haviam evacuado a tempo, milagre de alertas precoces do Arco. Investigação apontou para um ex-voluntário demitido, rancoroso, ligado a redes extremistas online. O incidente galvanizou apoio, o governo alocou fundos para segurança em todos os hubs, e a mídia internacional cobriu, pintando o Arco como farol europeu. Mas para Miguel, era pessoal, o fogo ecoava de Alfama, anos antes. Em uma coletiva no Ribeira, com o rio como plateia, ele declarou: queimam nossos prédios, mas não nossas chamas. Somos inextinguíveis. Aplausos ribombaram, mas à noite, em um hotel modesto, ele desabou nos braços de Tomás. E se não for o suficiente? E se perdermos tudo? Tomás, sábio em cicatrizes, respondeu: então reconstruímos. Como sempre. A viagem de volta foi catártica, paradas em vilas do Douro, provando vinhos e sonhando expansões rurais. Joãozinho, no banco de trás, desenhava arco-íris em neblina, inocência ancorando-os. De volta, o Arco inovou, um app de alertas comunitários, Guardião Arco, conectando usuários em tempo real para suporte. Sofia, de Barcelona, retornou para liderar o desenvolvimento tech, sua energia revitalizando o time. Eu senti falta dessa loucura, ela riu, abraçando todos. Mas desafios persistiam. Carla e Ana enfrentavam batalhas judiciais por custódia expandida, inspirando uma ala legal do Arco. Miguel testemunhou em tribunal, sua voz ecoando no salão de azulejos, famílias que são famílias. Ponto. Vitória veio, mas exauriu. O verão trouxe uma crise de saúde, Miguel, ignorando sinais, colapsou durante uma maratona de workshops no Chiado, exaustão crónica, diagnosticada como burnout. Hospitalizado brevemente, ele acordou com a família ao redor, Tomás pálido, Joãozinho desenhando cartões, pais segurando mãos. Descanse, filho, murmurou Dona Rosa. A pausa forçada foi bênção, um mês em Évora, colhendo azeitonas com o pai, ensinando Joãozinho a assar pão, caminhadas com Tomás ao pôr do sol alentejano. Recuperado, Miguel retornou transformado, delegando mais, priorizando o autocuidado. O Arco beneficiou-se, Inês assumiu operações diárias, Tomás curadoria cultural, Sofia Tech. Uma campanha outonal, Arco Sem Fim, visava sustentabilidade, parcerias com empresas progressistas, como a Sonai, para financiamentos éticos. Mas o ápice dramático veio em novembro, uma cúpula global em Lisboa, reunindo ativistas de 50 países. O Arco hospedava, o terreiro do Paço transformado em vila de tendas coloridas. Miguel quem notou, mas na véspera, uma bomba relógio, um vazamento falso, alegando corrupção no Arco, plantado por rivais políticos. Pânico interno, mas Tomás descobriu a fonte, um jornalista comprado. Em uma coletiva de emergência, eles expuseram a falsidade ao vivo, ganhando aplausos mundiais. A cúpula sucedeu, alianças forjadas, fundos da UE, redes globais. No banquete final, sob estrelas, Miguel brindou, de um grito na chuva a isso, Lisboa prova que amor muda mundos. Mas privadamente, com Tomás, ele sussurrou, e nosso mundo? Vamos crescer juntos. Planos de uma casa maior em Belém, com jardim para Joãozinho, solidificaram.
O ano fechou com neve novamente, rara e mágica. O arco, resiliente, olhava para 2027, Educação Nacional, arte que era em museus. Miguel, o adolescente que ousara, agora pai, marido, visionário, caminhava pelo Tejo com sua família, o futuro brilhando como o rio ao sol. Lisboa, para sempre mudada, ecoava seu legado em cada arco-íris nas ruas.